A guerra que está acontecendo há mais de uma semana lá na Ucrânia já tem produzido efeitos no valor dos ativos aqui no Brasil, mas o cenário ainda é bastante confuso. Afinal, quando a Rússia está se dando mal, o Brasil está se dando bem? A situação é um pouquinho mais complicada do que isso e agora, neste vídeo, eu explico para você quem ganha e quem perde com o conflito lá no leste europeu. A resposta a essa pergunta, se o Brasil ganha quando a Rússia está perdendo, é sempre o bom e velho depende, tá? Tem situações e empresas distintas. E agora a gente vai ponto por ponto. O maior impacto disso que está sendo visto já é no aumento dos preços das commodities, e commodities de todos os tipos. O petróleo tem subido, commodities metálicas têm subido, e as commodities agrícolas também têm escalado de preço. E isso tem impacto nos preços dos ativos aqui no Brasil. Basicamente, a regra é: empresas que exportam ou que produzem esses ativos tendem a ganhar, enquanto empresas que têm essas commodities como parte dos seus custos, dos seus insumos, tendem a perder. Vamos caso a caso? No caso do petróleo, por exemplo, né, os preços do petróleo atingiram os maiores níveis dos últimos 10 anos nesta semana que acabou de acabar. Isso tende, sim, a favorecer esse setor, especialmente alguns papéis, como PetroRio e 3R Petróleo. A Petrobras também tende a se beneficiar, mas é sempre bom destacar que a Petrobras é um caso à parte aqui no Brasil. Por se tratar de uma empresa de capital misto, cujo acionista majoritário é a União, a empresa está sempre sujeita a todo tipo de revés político que tende a tentar abaixar na marra os preços dos combustíveis e sempre traz à tona aquele passado em que o caixa da companhia já foi punido por tentativas populistas, né? E, claro, não se esqueça, 2022 é um ano de eleição. O presidente Jair Bolsonaro já deu declarações e voltou a falar sobre isso nessa semana, inclusive, que a empresa está lucrando demais, que ela poderia abrir mão desses lucros em momentos de alta dos preços do petróleo. Já disse, inclusive, que a Petrobras paga muitos dividendos para os seus acionistas. O ex-presidente Lula, né, que é o líder das pesquisas de intenção de voto neste momento, já disse que, se for eleito, vai mudar a política de paridade de preços da companhia, que foi uma das responsáveis por restaurar a Petrobras nos últimos anos. É bom destacar que nas últimas gestões do PT, a Petrobras, além dos escândalos de corrupção e dos desmandos ocorridos na sua administração interna, se tornou a companhia petrolífera mais endividada do planeta. Então, é sempre uma questão a ser considerada. Não necessariamente as ações da empresa sobem quando os preços do petróleo sobem, como parece ser o senso comum. É bom ficar de olho. Mas, no entanto, empresas que têm os custos do petróleo como componente importante dos seus balanços tendem a sofrer. Então é bom ficar de olho nas ações da Azul, nas ações da Gol, nas ações da CVC. O setor de turismo, que já foi um dos mais prejudicados durante a pandemia de Covid-19, que agora, se Deus quiser, caminha para o seu fim, volta a sofrer com as pressões inflacionárias dos combustíveis, subindo com força, porque a Rússia é um dos maiores produtores do mundo de petróleo e está sofrendo sanções muito graves, que independem até mesmo da própria produção de petróleo da Rússia. As sanções econômicas e financeiras que têm sido impostas por governos ao redor do mundo, por organismos multilaterais e agora também por empresas, dificultam o transacionar dos bens que são produzidos lá na Rússia. E isso tem impactado os preços do petróleo, que já estão subindo com força nos últimos tempos. Então, empresas que produzem petróleo, que refinam, podem ganhar com isso, e empresas que têm o petróleo no seu balanço de custos tendem a perder com isso. Outra commodity importante que também está sendo afetada por essa dinâmica toda é o minério de ferro, que também vai subindo. Ele já estava subindo nos últimos meses, até por políticas da China, que é o grande consumidor de minério de ferro do planeta, né? A gente viu os preços do minério de ferro subirem muito fortemente no ano passado, depois caírem muito fortemente quando a economia chinesa começou a dar uma derrapada. Nos últimos meses do ano passado e já no começo desse ano, o governo chinês apoiou medidas de suporte à sua economia, inclusive reduzindo os juros no momento em que a maior parte dos bancos centrais do mundo está subindo, preocupado com a inflação. Isso já estava fazendo com que os preços do minério de ferro voltassem a subir, certo? Agora, a dinâmica da guerra que se impõe lá no leste europeu também está aumentando os preços das commodities. Isso pode sim beneficiar as empresas do setor, como Vale, CSN, Usiminas, Gerdau Metalurgia. Essas empresas tendem a ganhar com isso. Outras commodities importantes que estão sendo afetadas nesse noticiário todo são as commodities agrícolas, com destaque aqui para o trigo e para o milho, cujos preços estão subindo enormemente nos últimos tempos, tá? Isso já está afetando empresas brasileiras que dependem dessas commodities para produzir os seus produtos. Um exemplo clássico é a M. Dias Branco, sabe aquela empresa gigantesca que produz biscoitos, como o famoso Piraquê?
Pois é, ela perdeu muito valor de mercado na última semana, as ações estão caindo com força porque os custos estão subindo enormemente. Outra grande empresa brasileira que sofre com a elevação das commodities agrícolas é a Ambev, que já estava sofrendo pressão nas suas margens de lucro, inclusive, e agora está diante de uma situação cada vez mais difícil. Essas empresas sofrem porque elas vendem para o mercado consumidor, que no Brasil está enfraquecido. É importante destacar que nós temos a menor média salarial dos últimos 9 meses e estamos em um país que teve uma das maiores inflações ao consumidor do mundo em 2021, quando o IPCA ficou em 10,06%. Agora isso pode continuar a comer poder de compra dos consumidores e essas empresas se encontram diante de um dilema. Repassam totalmente o aumento dos custos e perdem mercado, ou tentam controlar e impedem o repasse total do aumento desses custos e espremem as suas margens. De uma maneira ou de outra, os balanços dessas empresas devem ser prejudicados e nós vemos já o impacto nos preços das ações dessas companhias. Falando ainda sobre o agro, a alta dos fertilizantes é um dos componentes que mais preocupa investidores e economistas aqui no Brasil. O Brasil, todo mundo sabe, é uma potência agroexportadora e depende de fertilizantes para manter esse nível de produtividade. O problema é que a Rússia e o seu governo aliado vizinho, Belarus, onde há tropas russas, inclusive, entrando lá na Ucrânia, são importantes produtores desses insumos para as nossas lavouras aqui no Brasil. E, de novo, as sanções econômicas que estão sendo impostas a esses governos já estão prejudicando o fornecimento desses produtos para a nossa produtividade agroindustrial. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, nessa semana, inclusive, já deu de barato, falou: é certo que os preços dos alimentos vão subir neste ano. É mais uma dor de cabeça para o governo atual, para o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição, e, claro, para o Banco Central brasileiro, que tem subido os juros e agora tem outros incentivos para subir os juros, conforme a inflação deve continuar a se alastrar nos próximos dias. A questão é até quando e a que custo? Afinal, os economistas, como o Boletim Focus divulgado na semana mostra, acreditam que o PIB do Brasil vai crescer módico 0,30%. É um valor muito baixo, a gente já está numa situação de praticamente estagnação econômica e as dúvidas que restam aumentam as incertezas. Mas há um outro componente importante quando a gente olha para esse cenário todo que está se desenrolando lá, que é a Rússia é um competidor do Brasil quando a gente está falando de cenários e mercados emergentes. Existem vários índices, inclusive, que compõem mercados emergentes a partir de diferentes setores das suas economias. E conforme a Rússia está sendo isolada desses mercados, saindo inclusive desses índices, o MSCI, inclusive, nessa semana divulgou que estava tirando a Rússia desses índices, deixando de considerar o país como um país emergente, entendendo como um mercado independente. Isso faz com que haja menos disposição, menos mercados para os investidores que estão dispostos a colocar sua grana em países emergentes. Ou seja, parte da grana que estava fluindo para a Rússia deve fluir para outros mercados emergentes e o Brasil é um excelente candidato a se beneficiar desse fluxo estrangeiro. Primeiro, porque isso já estava acontecendo antes. Conforme os investidores lá nos Estados Unidos estão fazendo rotação das suas carteiras, agora que os juros estão subindo lá, conforme eles percebem que a nossa bolsa está muito barata depois dos tombos sucessivos ocorridos no ano passado, conforme eles percebem que o Brasil se antecipou ao resto dos países e subiu os juros, ou seja, é bom alocar dinheiro aqui em renda fixa, por exemplo, né, porque está pagando juros mais altos, tudo isso já estava favorecendo a nossa bolsa. E agora o fluxo estrangeiro tende, tá? Não dá para dizer que vai acontecer, mas a tendência é essa, pode continuar beneficiando a nossa bolsa e pode inclusive continuar a derrubar a cotação do dólar em relação ao real. A gente já está vendo o dólar a R$ 5, enquanto semanas atrás, não tão poucas semanas, mas algumas semanas atrás, a gente chegou a ver a moeda americana cotada a R$ 5,70 aqui no Brasil. Então esse fluxo estrangeiro pode acabar beneficiando a nossa bolsa como um todo, até porque, lembra que a gente estava falando das commodities subindo? A nossa bolsa é enormemente dependente de commodities. A empresa mais pesada do Ibovespa é a Vale, e o minério de ferro está subindo. A segunda empresa mais pesada da nossa bolsa é a Petrobras, e o petróleo está subindo. Então a própria composição da nossa bolsa acaba ajudando a atrair esse fluxo estrangeiro, já estava acontecendo, e nesse cenário de investidores fugindo do mercado russo, pode continuar a fazer com que isso aconteça. Inclusive, nos 2 primeiros meses deste 2022, os investidores estrangeiros aportaram 62,6 bilhões de reais em ações brasileiras. Os dados são da própria B3. E com isso, a moeda americana tem perdido força. As dúvidas, no entanto, permanecem bastante em alta e estão na cabeça dos investidores, dos formuladores de política monetária, dos economistas ao redor de todo o planeta.
quanto tempo isso vai continuar e quais serão os impactos para a economia russa e para o resto da economia global. A gente ainda não sabe, mas aqui no Suno Notícias a gente vai continuar acompanhando. O aniversário da Suno já passou, mas a empresa continua em festa. Isso porque o conjunto dos nossos canais aqui no YouTube atingiu a marca histórica de 1 milhão de inscritos. O Suno Notícias tem participação nisso. Para continuar as comemorações, você pode participar da nossa nova iniciativa clicando no link que está na descrição desse vídeo, deixando o seu e-mail e o seu nome e concorrendo a prêmios especiais que vão ser sorteados nos próximos tempos. Não perde tempo não, é só clicar, deixar o e-mail e o nome e participar da nossa promoção. Aí a gente faz a festa juntos. Além disso, na descrição também desse vídeo, vocês podem ter acesso ao nosso e-book gratuito, nosso guia de investimentos para 2022. Você começa 2022 com o pé direito com o nosso e-book preparado exclusivamente para este ano. Não perde tempo não. Aqui na Suno você encontra a melhor opção para continuar a sua jornada enquanto investidor.